A polícia dá um ultimato aos criminosos no Rio. Ou se entregam nas próximas horas ou vai ocupar o Morro do Alemão. Nossos repórteres mostram as gravações telefônicas que levaram a justiça a decretar a prisão de advogados acusados de trazer as ordens para os ataques. Presas mulheres de traficantes suspeitas de lavagem de dinheiro. E no 7º dia de confrontos no Rio, cai o número de ataques a carros e ônibus. Você vai ver também sequestro e morte em São Paulo. Um dos envolvidos é policial militar da tropa de elite paulista. O vice-presidente José Alencar se recupera da 16ª cirurgia contra o câncer. Os gols da Série B e o mais novo integrante da Série A do Brasileirão do ano que vem. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Os bandidos encurralados no conjunto de favelas do Alemão, no Rio, estão perdendo o prazo dado pela PM para se entregar. Tropas da Polícia Militar e das Forças Armadas, apoiadas por equipamento pesado de guerra, estão prontas para ocupar uma das maiores e mais violentas favelas da cidade. Vamos conversar agora com a repórter Lília Teles, que está no ponto marcado pela polícia para a rendição dos criminosos. Boa noite, Lília. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Olha, esse desde o começo da operação é o dia mais tenso de todos. A gente vê uma grande movimentação, a gente está exatamente no ponto marcado pela polícia para que os bandidos se rendessem. Então, esse é uma grande movimentação aqui o tempo todo. A gente vê carros blindados do Exército, a gente vê viaturas da polícia, eles se concentram aqui e depois saem correndo para subir um morro. A polícia orientou, inclusive, para que a gente não passe muito desse ponto, para que não se torne vulnerável, porque os traficantes estão exatamente no alto dessa rua aqui e de lá eles têm uma visão privilegiada, botando a gente em risco. Então é melhor que a gente fique para cá. Esse ponto aqui foi escolhido, a polícia se concentra, faz todo um quartel-general aqui nesse lugar. Durante a tarde, houve uma grande concentração aqui e foi visto, inclusive, um carro blindado do Exército já dentro do Morro do Alemão. Ele foi para dar apoio aos policiais. Durante um tiroteio, houve um intenso tiroteio durante a tarde. Esse ponto aqui que foi escolhido pela polícia para ser o quartel-general e também para que os bandidos se entregassem, os traficantes se rendessem, mas até agora nenhum deles se entregou. Todos os detidos que saíram daqui em 2 micro-ônibus eram pessoas suspeitas de envolvimento com o crime. A polícia está, todo mundo que passa por aqui é revistada e a polícia então dá uma olhada, se suspeita de envolvimento no crime, é conduzido então para a delegacia. Os 2 micro-ônibus saíram daqui, eles vão inclusive montar uma barreira aqui nesse momento para que a gente não avance muito nesse ponto. E a repórter Mônica Teixeira passou a tarde toda aqui e acompanhou a movimentação da polícia na favela do Morro do Cruzeiro. Balas traçantes partiam da favela do Alemão em direção aos policiais militares que patrulhavam os acessos à comunidade. A madrugada foi tensa, suspeitos eram revistados. As ruas estavam desertas. Este policial orienta uma moradora que segue adiante com medo. Quando amanheceu, os traficantes voltaram a atirar. Comerciantes não conseguiram abrir os bares. Soldados do Exército revidaram. O cenário de uma guerra prestes a começar fez muitos moradores deixarem as casas. Ao longo do dia, famílias inteiras passavam com mochilas, sacolas, carregavam o que podiam. Tirar minha família daqui. Todo mundo que descia do morro passava por uma revista. Para casa minha filha passar, depois eu volto. Hoje não dá para ficar. Ah, não. Ah, tá horrível lá. Na minha casa furou a caixa d'água, o tiro. Furou a caixa d'água? Furou. Não dá para ficar aí? Não. Quem fica, acompanha das janelas. Ou de perto, com pedidos que se repetem. Na Vila Cruzeiro, ocupada pela polícia na quinta-feira, o clima é diferente. Moradores tentam retomar a rotina. Por enquanto tá bom, entendeu? Tá normal. Vamos ver que continue assim, né? Ônibus circulando, comércio aberto. Um contraste com as ruas vazias do Morro do Alemão. De manhã, estes 2 homens foram presos. À tarde, vários suspeitos foram detidos quando tentavam sair da favela do Alemão. O Exército apreendeu uma mochila com $30 mil com uma criança que deixava a favela. O comandante da Polícia Militar deu um ultimato aos bandidos escondidos no Alemão. Nós estamos com tudo pronto para fazer
o resgate daquele território. Por isso, nós estamos ordenando aos criminosos para que se entreguem enquanto ainda há tempo. Os criminosos que quiserem se entregar, que levantem suas armas, nós os estaremos esperando na Rua Joaquim de Queiroz para encaminhá-los ao cárcere. Depois que a polícia entrar, a situação será muito difícil. Esse aqui é o ponto marcado para a rendição dos criminosos, estrada do Itararé, esquina com a Rua Joaquim Queiroz. Aqui a Polícia Militar montou uma espécie de base. A gente vê aí 2 micro-ônibus que estão à disposição para levar os bandidos que se renderem até a delegacia. 3 criminosos se entregaram, mas não no ponto de rendição. Um segurança do chefe do tráfico no Alemão foi preso. Um dos bandidos que se entregaram era conhecido como Mr. M. Ele foi levado à polícia pela própria mãe. Falei, Diego, vamos com mamãe para casa. Aí ele disse, não, mãe, ficar em casa eles vão lá me prender. Aí eu, então você vai comigo com o teu irmão, que eu vou te apresentar, vou te levar na delegacia. Pouco depois, os tiros recomeçaram. Há muitos jornalistas por aqui e nós acabamos de ouvir muitos tiros. As pessoas se assustaram, todo mundo se abaixou aqui. É realmente um momento de muita tensão. No rosto dos moradores que tentavam deixar a região, desespero e medo. Aqui conosco o ex-oficial do Batalhão de Operações Especiais da PM, o BOP, Rodrigo Pimentel, comentarista de segurança da Rede Globo. Boa noite, Rodrigo Pimentel. Eu queria usar a sua experiência no combate direto com esse tipo de bando armado. O que você antecipa que seja a reação dos bandidos na situação que eles enfrentam? William, ao longo das semanas, dos meses, na verdade, esses bandidos prepararam dezenas de obstáculos. São visíveis pelas imagens, obstáculos que dificultam o acesso, inclusive, de blindados. Os blindados conseguem superar, mas é difícil, não é fácil. Para isso tem que ser um blindado mais pesado, um blindado típico da Marinha, esse blindado Cluff. Eu espero, William, uma resistência, um combate em localidade. É uma cidade, apesar da polícia estar muito bem preparada, muito bem equipada. Inclusive, a polícia está equipada, inclusive, para operar à noite. Pela primeira vez, a polícia dispõe de equipamentos de visão noturna, os helicópteros também conseguem observar à noite. Então, mas eu espero uma resistência. No Cruzeiro, na Vila Cruzeiro, aconteceu essa resistência também. Houve contenção, acontece que os blindados foram capazes de superar a resistência. Rodrigo, nós estamos falando de um complexo de favelas enorme, com centenas de milhares de pessoas morando, uma geografia, como vocês estão, muito complicada, com vielas estreitas, onde esses carros blindados talvez não consigam passar. Quer dizer, como agir nessa circunstância? E também, subir é pior do que, né, a visão que eles têm lá de cima seria um pouco melhor do que a da polícia? Carla, a estratégia da polícia foi muito inteligente. A polícia vai realizar uma ação típica de guerra, de martelo e bigorna mesmo, de cerco. Ao longo da segunda-feira e terça-feira, a polícia tomou o morro lateral, que é a Vila Cruzeiro. Então, a polícia hoje tem pleno domínio de uma área de vegetação, uma área gigantesca, a Serra da Misericórdia. Estamos falando aqui de uma região maior que a maioria das cidades do Brasil. Maior que o município de Volta Redonda, são 400 mil habitantes. É uma verdadeira cidade, uma cidade muito grande. Mas a polícia dominou, a polícia tem condição de descer por essa serra, tendo um total controle dos traficantes, e tem condição de subir também pelo lado do Complexo do Alemão. Então a polícia está em vantagem tática e a polícia está em condição de realizar o cerco. Os traficantes estão realmente aflitos, desesperados, podem tentar reações ousadas, mas a polícia está preparada para isso. Rodrigo, só para arredondar rapidamente, eles foram surpreendidos na Vila Cruzeiro, no Alemão não? Que grau de resistência você espera? Rapidamente. Olha, montaram obstáculos. Vários desses traficantes serviram às Forças Armadas, conhecem técnicas de guerrilha, técnicas utilizadas no Iraque, técnicas utilizadas no Haiti. Então, eu espero uma resistência ferrenha. Os traficantes não aceitaram aí o apelo do Coronel Mário Sérgio, o apelo de salvo-conduto. Então, eu espero uma resistência e peço ao morador muito cautela nesse momento. Obrigado, boa noite. Obrigada, Rodrigo. Vamos voltar agora com a repórter Lília Teles. Lília, a população continua ajudando a polícia com informações? Olha, o apoio e a ajuda da população aumenta todos os dias. Só hoje, para vocês terem uma ideia, já foram mais de 600 ligações ao Disque Denúncia. Desde o início das operações, já são mais de 2.400 chamadas. Esses moradores passam informações. Qualquer atitude suspeita, eles dão informações sobre o paradeiro desses bandidos e a polícia checa depois. A polícia, então, está fazendo um cerco aqui no Morro do Alemão, com muita movimentação para todo lado. E para fugir desses cercos policiais,
policial, os traficantes estão usando menores de idade para cometer os crimes. Com os policiamentos reforçados, o número de ataques na cidade diminuiu muito, como mostra a repórter Sandra Passarinho. Uma semana inteira de ataques e tensão. A onda de violência começou domingo com 2 ataques numa das principais vias da cidade. Na segunda foram 6 ataques. Na terça, 2. Na quarta, 29 e na quinta, 46 ações violentas. A polícia reagiu e reforçou o patrulhamento em toda a cidade. E os ataques começaram a diminuir. Na sexta foram 11 e hoje 4 até o fim da tarde. A polícia faz blitzes em vários pontos. Aprovo sempre que é uma segurança para todo mundo, né? Para a PM, as ações conseguiram intimidar os criminosos. Isso mostra que realmente, primeiro, eles perderam o fôlego e a nossa tática, a nossa ação enérgica em todo o Rio de Janeiro mostra que realmente a situação iria, com o tempo, paulatinamente diminuindo e os ataques também. Hoje, um garoto de 8 anos foi baleado na perna por um traficante na favela de Jacarezinho. O bandido atirou porque o menino se recusou a atender um pedido, incendiar uma motocicleta. O garoto foi atendido neste hospital e já foi para casa. 19 menores foram apreendidos nos últimos dias sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e participação nos ataques. O narcotráfico no Rio de Janeiro se caracteriza por ser bastante cruel. Então eles impõem às famílias que cedam seus filhos para ingressar nesse tipo de atividade ilícita. Alguns que são os chefes, eles conseguem ter um lucro e usufruir desse lucro. Os outros, coitados, eles só vivem daquela situação de dar garantia e dar segurança aos seus chefes. Alguns sim, mas eu acredito que a maioria, pelas nossas avaliações, a maioria ele é realmente obrigado a fazer parte desse contexto do narcotráfico. 10 presos acusados de envolvimento nos últimos ataques foram levados hoje do Rio de Janeiro para o presídio de segurança máxima em Catanduvas, no Paraná. O avião da Polícia Federal pousou no aeroporto de Cascavel, a 60 quilômetros do presídio, sob um forte esquema de segurança. Os 10 presos chegaram no começo da tarde, todos algemados. Desde o início dos ataques, Catanduvas recebeu 20 criminosos do Rio de Janeiro. As transferências foram pedidas pelo governo do estado do Rio e pelo Tribunal de Justiça. Veja a seguir as gravações telefônicas que levaram a justiça a decretar a prisão dos advogados dos bandidos que teriam ordenado os ataques no Rio. E a prisão de parentes dos traficantes acusados de lavagem de dinheiro.